Caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Jogos das Nações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre geopolítica internacional. Maduro entrou na sala de interrogatório sem advogado, sozinho, por escolha própria. Quando o promotor perguntou se queria aguardar a presença da defesa antes de começar, ele recusou com uma palavra só: não. E então disse que tinha algo a dizer sobre sua esposa, que precisava ser ouvido antes de qualquer outra coisa. Os promotores se entreolharam. Em anos de casos federais de alto perfil, nenhum dos dois havia visto um réu principal entrar voluntariamente numa sala para destruir a testemunha que dormia a 300 metros de distância no mesmo complexo de detenção. Mas Maduro não estava ali por impulso. Estava ali porque havia calculado. E quando Maduro calcula, alguém paga o preço. O que ninguém na sala ainda sabia era que esse alguém tinha nome, tinha rosto, e havia dormido ao lado dele por mais de 20 anos. A sala de interrogatório onde Maduro deu seu depoimento mais explosivo até agora não era diferente de qualquer outra sala de interrogatório federal americana. Mesa, cadeiras, luz artificial, câmeras nos cantos, o tipo de ambiente projetado para retirar qualquer senso de grandeza de quem está sentado do lado errado da mesa. Maduro entrou sem advogado naquela sessão específica, o que por si só já era incomum o suficiente para deixar os promotores em alerta. Sentou, cruzou os braços. O que se seguiu foi uma das sessões mais inesperadas de todo o julgamento. Maduro não negou os crimes. Não construiu a narrativa habitual de perseguição política. Não atacou os Estados Unidos, nem mencionou imperialismo uma única vez. Em vez disso, fez algo muito mais cirúrgico e muito mais devastador. Começou a corrigir Cília Flores, ponto por ponto, data por data, reunião por reunião. Não como marido traído tentando se vingar, como testemunha ocular que estava presente nos mesmos eventos e que lembra os detalhes de forma diferente. Diferente o suficiente para criar dúvida. Diferente o suficiente para complicar tudo que a promotoria havia construído com base no depoimento dela. Para entender o que Maduro fez, é preciso entender o que Cília Flores havia dito. Ela havia descrito uma estrutura de poder onde Maduro era o centro absoluto de todas as decisões criminosas do regime. Ele autorizava. Ele recebia relatórios. Ele participava pessoalmente de acordos com cartéis. Ele sabia de tudo e controlava tudo. Era uma narrativa que colocava o marido no topo da pirâmide e ela própria como figura secundária que apenas observava e, às vezes, transmitia mensagens. Uma narrativa conveniente para quem havia assinado acordo de imunidade e precisava se apresentar como testemunha e não como ré. Maduro ouviu essa narrativa, esperou, e então começou a apresentar uma versão completamente diferente da mesma história. Na versão de Maduro, Cília Flores não era figura secundária que observava de longe. Era a operadora central. Era ela quem conduzia as negociações mais delicadas com os militares, porque Maduro havia aprendido cedo que sua presença direta em certos tipos de reunião criava registros políticos que poderiam ser usados contra ele. Cília funcionava como camada de separação deliberada entre o presidente e as decisões que o presidente não poderia oficialmente tomar. Não por acaso, por design, por um arranjo que os dois haviam construído juntos e que os dois entendiam perfeitamente. Os promotores americanos ficaram numa posição incômoda, que raramente enfrentam num processo desta magnitude. Tinham dois depoimentos contraditórios de pessoas que estiveram presentes nos mesmos eventos, ambos com detalhes específicos demais para serem pura invenção. Ambos com interesse óbvio em apresentar versões que minimizassem sua própria responsabilidade e maximizassem a do outro. E ambos, paradoxalmente,
fornecendo informações úteis ao processo, mesmo quando se contradiziam, porque as contradições em si revelavam como o regime funcionava, com camadas de negação plausível, construídas deliberadamente para que ninguém pudesse ser responsabilizado por nada de forma direta. O que tornou a sessão ainda mais perturbadora foi o tom de Maduro ao falar da esposa. Não havia raiva. Não havia mágoa visível. Não havia nenhuma das emoções que qualquer pessoa esperaria de um homem descrevendo a traição da mulher com quem viveu por décadas. Havia algo muito mais frio e muito mais revelador: indiferença profissional. Maduro falava de Cília Flores com o mesmo distanciamento clínico com que falaria de qualquer outro operador político do regime que havia tomado decisões estratégicas num determinado período. Como se o casamento fosse também uma construção funcional que havia servido seus propósitos e que agora estava sendo desmontada com a mesma lógica instrumental com que havia sido montada. Isso levanta uma questão que vai muito além do processo jurídico e que diz algo profundo sobre como regimes autoritários funcionam por dentro. A pergunta é simples e não tem resposta agradável. Cília Flores era esposa ou era sócia? O casamento entre os dois havia sido, ao longo de décadas, uma parceria genuína de afeto e cumplicidade. Ou havia sido, desde o início, uma aliança estratégica onde os papéis afetivos e os papéis políticos estavam tão entrelaçados que se tornaram indistinguíveis? Maduro, ao delatar a esposa com aquela frieza toda, não estava apenas se defendendo num processo criminal. Estava respondendo essa pergunta de forma involuntária. E a resposta era desconfortável. Dentro do complexo de detenção onde os dois estão presos, a mudança foi imediata e visível. Até aquele ponto, apesar de detidos separadamente e sem contato direto, havia uma espécie de equilíbrio implícito. Os advogados dos dois lados circulavam com certa cordialidade. As equipes jurídicas se comunicavam através dos canais permitidos com uma neutralidade que sugeria que, mesmo separados, Maduro e Flores ainda se viam como parte do mesmo lado. Depois da sessão onde Maduro desmantelou o depoimento da esposa, esse equilíbrio desapareceu. A equipe de Flores reagiu com uma declaração formal, acusando a defesa de Maduro de má-fé. A equipe de Maduro não respondeu. O silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. O que os promotores americanos fizeram com esse material é revelador da sofisticação do processo. Em vez de escolher uma versão e descartar a outra, estão usando a contradição como ferramenta. Cada vez que uma fonte independente confirma um detalhe da versão de Flores, isso enfraquece a versão de Maduro naquele ponto específico. Cada vez que um documento, uma gravação ou um terceiro depoimento corrobora algo que Maduro disse sobre o papel real de Cília, a narrativa dela como simples observadora fica menos sustentável. É um processo de triangulação que está lentamente construindo um retrato do regime mais preciso e mais devastador do que qualquer um dos dois depoimentos sozinho poderia produzir. Para os advogados de defesa de Maduro, a estratégia do cliente é um pesadelo de gerenciamento. Tecnicamente, ele tem o direito de apresentar sua versão dos fatos. Tecnicamente, contradizer o depoimento de uma testemunha de acusação é parte legítima de qualquer defesa. Mas ao fazer isso da forma como fez, ao descrever com riqueza de detalhes as operações do regime para explicar o papel de Cília, Maduro inevitavelmente confirmou aspectos centrais das acusações que a defesa preferia contestar. É como se, na tentativa de afundar a esposa, ele houvesse escolhido um método que exigia que ele próprio entrasse na água primeiro. O homem que construiu e manteve um regime inteiro por mais de uma década, através de uma combinação de lealdades compradas, informações guardadas e alianças calculadas, está aplicando exatamente as mesmas habilidades dentro de uma cela federal americana, com menos recursos, mas com a mesma lógica, e com um arquivo de memórias que inclui. Agora ficou claro,
até os detalhes mais íntimos da própria vida conjugal, transformada em instrumento político até o último momento possível. É isso por hoje, caros espectadores. O homem que usou tudo e todos, ao longo de décadas, no poder, chegou ao ponto onde a única peça que lhe restava era a própria esposa. E jogou sem hesitar. O julgamento continua. As contradições continuam. E a pergunta que fica é a mais humana de todas nessa história inteira. Em algum momento, Maduro e Cília Flores foram realmente um casal? Ou sempre foram apenas dois sócios que dormiam na mesma cama? Continuaremos aqui acompanhando cada detalhe. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, apertem o botão agora e ativem o sininho porque vamos continuar acompanhando cada reviravolta desse julgamento histórico. Deixem seu comentário sobre o que acham dessa traição dentro da traição. Obrigado por acompanharem este episódio de Jogos das Nações.